Bom dia, meus irmãos, amigos, queridos do Café com Fé e Confissão. Que coisa maravilhosa essa terça-feira, né? Tá um pouquinho frio, mas tá gostoso. Você aí sendo assistido pelos braços de Deus, sendo aquecido também. E nós aqui com o nosso Café com Fé e Confissão. Lembrando que hoje à noite é o culto de oração, né? E vamos estar falando da voz da cura, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre diligentes em nossa obediência. Por isso, é preciso que prestemos atenção, maior atenção, ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, o verso 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Há um alto chamado para todo aquele que é crente, ser conformado à gloriosa imagem de Jesus Cristo. Filipenses 3,14 trata exatamente disso, meus irmãos. Romanos capítulo 8, verso 29, também. Mas, se não formos diligentes em obedecer à palavra de Deus, sairemos do curso que ele traçou para nós, sem sequer nos darmos conta disso. Você é capaz de imaginar dirigindo com uma venda nos olhos? Você conseguiria ligar o seu automóvel? Da forma quase imediata, o carro sairia da rota. É impossível ver para onde se está indo com os olhos vendados. A obediência a Deus mantém os seus olhos abertos. Somos transformados à imagem daquele que contemplamos. Se um véu cobre os nossos olhos espirituais, então a nossa imagem do Senhor fica distorcida. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, aleluia, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus capítulo 6, o verso 22 ao 23. Os nossos olhos são as lâmpadas que dão a direção ao nosso corpo, ao nosso ser. Essa imagem de lâmpada não se refere apenas à visão física, mas também aos olhos do coração. Efésios capítulo 1, verso 18. Todo o nosso ser é guiado pelas percepções e direções do coração. Se os nossos olhos virem a palavra viva de Deus, então todo o nosso ser será cheio de luz da natureza de Deus, conforme Hebreus capítulo 4, verso 12 ao 13. 1 João capítulo 1, verso 5. Quando somos continuamente transformados na luz da verdade, permanecemos seguros e não nos desviamos do curso traçado para nós. Jesus continuou dizendo que quando os olhos de um indivíduo estão focados no mal, todo o ser desta pessoa se inundará com a natureza das trevas. Isso descreve o coração envolto em trevas de um incrédulo. Mas olhe atentamente a última afirmação de Jesus. Se a luz, que é a sua percepção de Jesus, que você pensa ter, na verdade são trevas, quão profundas essas trevas são. Mateus 6, 23. Isso não é dito acerca de um incrédulo, mas de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. A luz está em Cristo. Jesus está dizendo que se a nossa percepção, aleluia, não está clara e está encoberta, aleluia, devido à falta, aleluia, de santo temor, essas trevas, na verdade, serão maiores que as trevas que envolvem aqueles que nunca viram ou viram a verdade. Lá no livro de Judas, capítulo 12, o verso 13, Lucas, a carta de Judas, me perdoe, e lá no Evangelho de Lucas, 12,
47 ao 48. Pedro nos encoraja, dizendo que Deus nos deu das suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nos tornemos participantes da sua divina natureza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Uma participação na natureza divina de Cristo. Que promessa é essa? Que maravilha é isso? Pedro explica que o cumprimento desta promessa é tanto condicional quanto progressivo, pois ele diz, Pedro, assim temos ainda mais firme a palavra de profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. A condição que temos é seguir as promessas extraordinárias, grandes e preciosas. A progressão é à medida que trememos e obedecemos. Então, a promessa acima que Pedro fala, assim temos mais ainda firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até que se clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Então, a condição dessa promessa é seguir a promessa extraordinariamente grandes. É que nós devemos persegui-la atentamente. A progressão dessa promessa, à medida que tememos e obedecemos. Então, a luz da sua glória aumentará. Ela começa com a força da aurora e continua de glória em glória até brilhar como o sol em toda a sua força. Aleluia! Provérbios capítulo 4, verso 18 nos revela: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. No dia perfeito brilharemos como o sol para sempre. Ver Mateus capítulo 13, verso 43. Não refletiremos a sua glória, mas nós a imitaremos a glória de Deus. Aleluia. Nós não somos para refletir, nós somos para emitir a glória de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, devemos contemplar a glória de Cristo. Quando orar, peça ao Senhor para resplandecer as suas gloriosas presenças e promessas na sua vida. Obrigado, Pai. Pai Celestial, muito obrigado pelas ricas e maravilhosas promessas da Tua palavra. Aleluia. Nos reveste com esse poder para esconder essas promessas em nosso coração. Aleluia, Senhor. Eu peço para que o Senhor me guarde e guarde os meus irmãos andando na luz da Tua verdade. E que nos proponha um coração manso e aquebrantado para te obedecer. Guarda os nossos olhos das trevas. Enche os nossos olhos com a Tua luz. Enche a nossa vida com a Tua força para que possamos glorificar o Teu santo nome nesta santa luz. Sabe, meu irmão, minha irmã, está na hora da gente dar uma virada nesse jogo, de desfrutar das promessas grandiosas de Deus. Não só ler, não só saber que está escrito, mas viver elas. Sabe, o diabo tem feito a gente ficar enganado. Pisa nele, sapateia nele, diz que ele é nada, que ele é derrotado. Aleluia. Vamos prestar mais atenção ao que nós ouvimos da palavra, para que jamais nos desviemos. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que você não vai se desviar. Sequer vai pensar nisso. Pastor Beto Fernandes, que ora por você, para você ficar firme, sarado e curado, justiça de Deus, em nome de Jesus. Amém.